marketing da temática. Em seguida, agora eu passo a palavra à doutora Fernanda para dar prosseguimento. Bom, boa noite a todos. Primeiro desafio que todos fiquem aqui numa sexta-feira à noite. Mas, para premiar os presentes, eu vou fazer um sorteio ao final da nossa fala aqui para ver se conseguimos manter um público aqui, né? Bom, a proposta que eu tenho para vocês é conversarmos um pouco sobre telemedicina. E eu, quando faço essa exposição, eu já começo com uma primeira pergunta básica. Quantos dispositivos telemáticos de saúde vocês têm aí com vocês? Não sei nem do que você está falando, Fernando. Quantos dispositivos que leem dados de saúde vocês têm aí com vocês? Nenhumzinho? Quem é que tem relógio smartwatch? Está lá, ó. Smartwatch. Celular que lê número de passos, acompanha o sono de vocês, os softwares, software de nutrição. Está aí na mão de vocês? Sim? Vocês leram os contratos que vocês têm com essas empresas? Ops! A gente não lê, né? Não precisa, a gente vai aceitar de qualquer jeito, né? Pessoal, daqui eu faço essa pergunta, porque, na verdade, telemedicina, quando a gente fala em telemedicina, as pessoas, comumente, elas, quando não estão na área da saúde, especificamente, elas tendem a fazer duas representações do que é telemedicina. A primeira representação é a teleconsulta. Eu estou conversando com um médico através de uma tela de celular, tela de computador, etc. E a segunda, que é a mais recente, que seria a telecirurgia, ou a cirurgia robótica, lá, né, os braços robóticos operando um paciente. Pois bem, eu acabei de provar para vocês que telemedicina não é só isso. Vocês estão cheios de dispositivos telemáticos aí com vocês, talvez até da empresa do professor Bernardo aqui, né? Coletando dados de saúde que vocês não sabem exatamente para onde estão indo, com quem estão sendo compartilhados, e são dados considerados pela nossa famosa Lei Geral de Proteção de Dados, dados sensíveis. E por que são dados sensíveis? Porque são dados que podem conduzir a formas de discriminação, classificação, xenofobia, etc. E podem revelar muito de nós, ou podem revelar muito da nossa família, não é isso? Então, a proposta da minha apresentação não é tanto incomodá-los com conceitos jurídicos ou conceitos muito técnicos, porque seria pedir demais para vocês numa sexta-feira à noite, né? Eu vou focar em algo que a gente não conseguiu definir ainda. O que é telemedicina? Não, como assim, Fernanda? Vocês não definiram ainda? Não somos nós até que temos que definir, né? Talvez a gente tenha que ter um consenso técnico entre os próprios conselhos profissionais, o legislador, o judiciário, as áreas de engenharia, porque, de fato, o que está acontecendo hoje é que, quando se usa o termo telemedicina, há confusão entre o que é gênero, o que é espécie, o que é método, o que é resultado. Muito bem. E por que definir bem as coisas é importante? Eu vou começar pontuando para vocês o seguinte. Quando a gente fala, então, em telemedicina, telemedicina é uma espécie do gênero telemática em saúde. E o que é a tal da telemática em saúde? Telemática em saúde é a junção, o termo é a junção de duas expressões: telecomunicações e informática. Então, quando a gente fala em telemática em saúde, nós estamos falando da utilização de meios de telecomunicação e informática para atividades sanitárias
E vamos pensar atividades sanitárias também sob a luz do que nos diz a Organização Mundial de Saúde, que é saúde. Né? Saúde é o estado de completo bem-estar físico, psíquico e social. Para fins de direito à saúde, esse conceito diz muito. Para fins de políticas públicas, ele não diz nada. Né? Porque, afinal, estado de completo bem-estar. Se eu for fazer uma pesquisa que não vou causar este constrangimento, mas eu consigo dizer para vocês que talvez 99% do auditório não seja saudável a partir deste conceito. E eu me incluo no grupo dos não saudáveis. Porque a hora que eu entrei, né, alguns de vocês viram ali que eu comecei, quem estava atrás ali viu que eu comecei a espirrar, que eu comecei a coçar o olho. Né? Então, já não estou no grupo do completo bem-estar físico, pelo menos. Pois bem, então, a telemática e saúde, ela busca associar, então, essas novidades que nós temos, e muito das novidades que nós temos hoje são vindas das health techs. O professor Bernardo muito bem colocou que nós temos lacunas legislativas hoje no Brasil com relação às health techs. Temos. São lacunas importantes? São. Mas eu não sei até que ponto a gente precisa fechar essas lacunas. É lógico que há lacunas que precisam ser fechadas para fins de garantia do serviço que está sendo prestado, etc. Mas a gente não pode engessar a tecnologia. Então, eu me preocupo quando eu escuto falar que nós temos um projeto de lei para regular telemedicina. Porque regular telemedicina, o que a gente vai regular? A gente vai regular a tecnologia, a gente vai regular o serviço, a gente vai regular o profissional. Quem é que a gente vai regular? Porque, volto a falar, regular a tecnologia, lógico, nós temos que ter limites importantes, até porque a gente trabalha com dois princípios éticos importantes, princípio da responsabilidade e princípio da precaução. Mas, né, a hora que eu trago uma lei dizendo a tecnologia é essa, está limitada por isso, etc., no dia seguinte essa lei já perde a utilidade ou a eficácia. Por quê? Porque a tecnologia é muito mais rápida que qualquer processo legislativo que a gente possa pensar aqui no Brasil. Tá? Então, vamos lá. Telemática em saúde, então, é este guarda-chuva. É o gênero, né? Usar meios de telecomunicação e informática para prevenção, promoção e recuperação da saúde. Dentro desse gênero, nós vamos ter as duas grandes espécies que cada um chama de um jeito. Mas vamos lá. Telesaúde. Tecnicamente falando, não os conceitos que estão corriqueiramente sendo difundidos por aí. Telesaúde. Telesaúde são todas aquelas ações em que a gente não tem um paciente individualizado. Então, normalmente, ou a telesaúde está voltada para ações coletivas de prevenção, promoção e recuperação, ou ela está voltada para a educação dos profissionais de saúde. Então, é por isso que a gente vai ter ali dentro da telesaúde as bibliotecas virtuais, Cochrane, por exemplo, quem não conhece, conheça, use. Né? Os estudantes de medicina tenho certeza que conhecem, mas os estudantes de direito já não sei se conhecem. Né? Bireme, enfim. Nós temos os cursos virtuais, pessoal. Usem o UnaSUS, por exemplo. Quem aqui já fez curso do UnaSUS? UnaSUS. Cursos gratuitos que são feitos por universidades federais ou universidades públicas ou privadas, que estão sendo disponibilizados gratuitamente para vocês. Né? Enfim, então nós temos os cursos, as capacitações, etc. Nós temos, genericamente, que ficou muito conhecido na pandemia, por exemplo, teleorientação. Teleorientação não dá diagnóstico. Teleorientação é o paciente liga lá, olha, estou com febre aqui, o que eu faço? Você não vai dar diagnóstico, você vai falar assim, olha, você tem que agendar seu horário na UPA tal, né, que é da tua região, etc. Então, teleorientação. Lógico que algumas questões referentes à telesaúde podem ser transformadas em questões de telemedicina e vice-versa. Mas essas são algumas classificações gerais, outras podem aparecer. Isso aqui é meramente exemplificativo para vocês entenderem o que eu estou falando. E o que é a tal da telemedicina, então? Telemedicina
é espécie também de telemática em saúde, mas na qual nós temos pacientes identificados ou individualizados. Então, aqui dentro a gente vai pôr teleconsulta, telemonitoramento, teleradiologia, telepatologia, telecardiologia, todas as teles, né, destinadas a um paciente específico ou individualizado. Bom, e por que é importante diferencial conceitual? Pelo menos eu acho importante, né? Vamos lá. Organização Mundial da Saúde, o que ela diz que é telemedicina? Ela diz assim: telemedicina se caracteriza pela prestação de serviços de saúde, onde a distância é um fator crítico, por todos os profissionais de saúde que usam tecnologias de informação e de comunicação para a troca de informações válidas para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças e lesões, pesquisa e avaliação para a continuidade da educação dos prestadores de cuidados de saúde, tudo no interesse do avanço da saúde dos indivíduos e das comunidades. Tudo muito lindo, só que, na verdade, esse conceito é de telemática, não é um conceito de telemedicina. Porque vocês viram ali que ele traz elementos da telemedicina e traz elementos da telesaúde. Mais recentemente, a Organização Mundial da Saúde diminuiu esse conceito, encurtou esse conceito para dizer o seguinte: é o uso das tecnologias de informação e comunicação na saúde, viabilizando a oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde, especialmente nos casos onde a distância é um fator crítico. Melhorou, já está melhor. Mas, ainda assim, do meu ponto de vista, está mais próximo do que se conceitua como telemática do que é telemedicina. E outra coisa, que é muito importante. Mais uma vez, a pandemia nos trouxe uma experiência importante. Telemedicina já não está associada só à distância. Né? Quem é que fez consulta, teleconsulta durante a pandemia? Né? Algumas foram muito boas, algumas foram muito ruins. Né? Algumas experiências muito boas. Mas, de fato, pessoal, a pandemia aqui no Brasil, ela acabou consolidando a telemedicina. E mais, ela acabou promovendo que a própria categoria médica ainda tinha muito receio ou muitas questões ainda postas. Né? Tanto é que a resolução de 2018 ela não foi revogada por determinação do judiciário ou por ação judicial. Não. A própria categoria falou assim: olha, eu não estou satisfeito com essa resolução, eu acho que não houve consulta suficiente, revoga. Aí, de repente, vem uma pandemia, não tinha regulação para tal da telemedicina, e a telemedicina se apresenta, então, como uma das primeiras soluções do Ministério da Saúde para evitar que as pessoas fiquem circulando com o vírus. Pois bem. Então, por isso, pessoal, olhem como é importante conceituar. Vamos lá. Olha a confusão que foi montada durante a pandemia. Primeiro ato foi um ofício do Conselho Federal de Medicina ao Ministério da Saúde, dizendo o seguinte: olha, por favor, Ministério da Saúde, libere teleorientação, estamos lá em telesaúde, tá? Telemonitoramento, espécie de telemedicina, e teleinterconsulta, que pode ser uma das duas categorias, dependendo se a gente está com o paciente individualizado ou não. Mas teleinterconsulta é a consulta de dois ou mais médicos que vão conversar entre si para discutir um determinado caso. O paciente não participa disso, por isso ele não precisa nem ser identificado. É o caso que se identifica. Bom, aí vem o Ministério da Saúde, ele faz o quê? Lá na portaria 467, ele libera teleconsulta. Poxa, mas não foi o que o Conselho pediu, o Conselho nem queria teleconsulta, porque os médicos já tinham rechaçado a teleconsulta lá atrás, eles não admitiam. Mesmo porque uma das grandes brigas da categoria era que médico tem que ver para poder diagnosticar. O médico tem que tocar para poder diagnosticar. E, de repente, o Ministério falou: não, então, tá bom, você pediu, eu libero. Não fui o que eu pedi. Aí vem a Lei 13.989, faz pior. Ela libera telemedicina. Se liberou telemedicina, liberou tudo. Tudo aquilo. Teleconsulta, teleinterconsulta, liberou tudo. Então, muito mais do que o Conselho pediu. E, por
Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela chega para os planos de saúde e diz o seguinte, assim, ó, a opção é tua. Você oferece se quiser. Mas a Agência Nacional, ela não usa o termo telemedicina. Ela usa o termo telesaúde nas notas técnicas. Aí os médicos ficam no meio do fogo. Afinal, o que é que está liberado? Aí vocês viram que muitos se tornaram especialistas em direito à saúde durante a pandemia, né? Você que me acompanha há tantos anos sabe o que a gente sofreu, né? Ela é minha ex-aluna e é companheira do grupo de pesquisa do professor Kifuri. Gente, aí você ouve os especialistas dizendo o seguinte: não, faça consulta pelo WhatsApp. Pode fazer consulta pelo WhatsApp. Aí esqueceram que é consulta, e se é consulta tem que estar registrado em algum lugar, tem que ter o prontuário do paciente. Então, ou físico ou eletrônico, tanto faz, mas tem que registrar. E esqueceram o pior, né, pessoal? WhatsApp. Qual é a segurança da informação que você tem usando o WhatsApp? E voltamos aqui, estamos falando de Lei Geral de Proteção de Dados. Aí você vai fazer o WhatsApp para fazer uma consulta. Há vazamento desses dados? Quem responde? Já vou falar sobre isso. Mas vejam, não dá para usar o WhatsApp. Vocês têm que ter sistemas próprios, e há vários modelos no mercado, sistemas próprios com segurança da informação. Não é só aderir à telemedicina. E vejam, não é uma crítica. Eu sou fã das tecnologias, amo, sou defensora. Mas vamos com calma aí no que a gente está colocando no mercado, né? Muito bem. Aí, eu vou partir do Conselho Federal, aqui de Medicina. Puxa, aqui não está aparecendo para mim, mas vamos lá. Primeiro, nós temos a resolução, e eu muito menos enxergo ali, porque eu estou sem óculos, mas ok. Então, primeiro, nós temos a resolução de 2002, foi a primeira resolução a falar de telemedicina no Brasil. A resolução de 2002, pessoal, era uma resolução que tinha várias imprecisões técnicas, é uma resolução que representava a época que ela entrou em vigor, né? As tecnologias estavam chegando no Brasil, controla o meu horário. Porque eu não vi a hora que eu comecei a falar. Enfim. Aí, no meio do caminho, nós temos a regulação da teleradiologia, ok? Telepatologia, e temos a famosa resolução de 2018 para regular a telemedicina. Veja, ela não era uma resolução de toda ruim, ela tinha suas imperfeições técnicas, sim, inclusive confusão entre telemedicina e telesaúde, mas, de fato, a categoria não aceitou, entendeu que houve pouca discussão. Depois foram feitas audiências públicas, foram colhidas mais de 1.000 e tantas propostas, até que, esse ano, o Conselho Federal de Medicina regulou, em 2 resoluções, algumas questões de telemedicina. Então, primeiro, veio a resolução que regula telecirurgia e cirurgia robótica. Diferença das duas. Telecirurgia, o médico que está operando o equipamento robótico está distante do paciente. Pode, inclusive, estar em outro país, em outro continente. Na cirurgia robótica, o médico está operando o joystick ali, operando o equipamento robótico, na mesma sala em que está o paciente ou na sala contígua. É mais ou menos essa a diferença. Lógico, tem outros detalhes, mas é isso que está na resolução. Muito bem. Então, enfim, pessoal, o que eu posso afirmar para vocês é que, a partir disso, nós nos convencemos que a telemedicina veio para ficar. Não vai haver lei proibindo, não vai haver lei restringindo. O que a gente tem hoje é uma necessidade de estabelecer, por exemplo, responsabilidades, são outras questões. Tá? Mas a telemedicina veio para ficar e ela é uma realidade clínica hoje no Brasil. Querendo os planos de saúde oferecerem ou não, porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar ela continua muda sobre o assunto. Enquanto isso, outras categorias profissionais também já regulam ou falam em procedimentos telemáticos. Então, recentemente, nós temos a resolução da teleenfermagem,
tenho minhas dúvidas sobre a utilidade para enfermar. Tem dentro da enfermagem, questão do telemonitoramento, tem, mas as funções da enfermagem elas têm que ser muito próximas ao paciente. Então, não sei muito bem ainda, eu preciso estudar melhor, pena que a Natália foi embora, a Natália é enfermeira, mas eu tenho que entender melhor a utilidade da teleenfermagem. Mas, enfim, está lá. Então, e outras categorias já tinham liberado. Fono, fisioterapia, terapia ocupacional, nutricionista, psicologia já tem suas resoluções. Então, volto a falar. É uma realidade que veio para ficar. Então, agora nós temos outras preocupações, que são os desafios regulatórios e éticos que foram trazidos por essa nova realidade. Né? Então, eu gosto dessa fala do Maldonado e da Cruz, porque eles falam o seguinte, deixa eu ver se eu vou conseguir ler aqui. Lê para mim, você que tem voz bonita, vai. Né? Que vocês não conhecem a voz dela, vai. Fala alto que o pessoal ouve. Segundo Maldonado e Cruz, tendência de adoção da telemedicina, catalisada pelo contexto da pandemia Covid-19 e pelas tecnologias associadas à Revolução 4.0 é concreta. Portanto, exige o aprimoramento da articulação nacional e territorial, assim como das relações internacionais em saúde e das estratégias públicas e privadas. A análise dessa tendência, sem qualquer determinismo, é fundamental, não apenas para prospectar como será o futuro do sistema de saúde, mas também para orientar ações e políticas públicas do presente que visem consolidar o SUS e concretizar o acesso universal à saúde do poder. Escolhi bem, não escolhi? Obrigada. Pessoal, isso resume muito bem o que eu queria falar para vocês aqui. Quando a gente fala em telemática e saúde, portanto, não só em telemedicina, em telesaúde, nós estamos falando em sistemas de saúde, desculpem, públicos e privados, que podem se beneficiar e dar conta dos gaps que você bem pontuou. Acesso aos serviços em países de dimensões continentais, como o Brasil. Né? Vejam que maravilha, nós temos programas dentro do próprio SUS, há médicos do Sara Kubitschek, do Sírio-Libanês, do Albert Einstein, em especial em programas de cardiologia, fazendo atendimento lá no interior do Amazonas. Por meio do quê? Telemática em saúde. E veja que eu não estou falando de equipamentos super complexos. Muitas vezes, a gente pode realizar a telemedicina por chamada telefônica. As tecnologias elas estão aí, elas são bem-vindas, mas o problema no SUS é dinheiro para incorporar. E as health techs elas estão aqui para nos trazerem soluções, às vezes, mais eficazes e mais baratas do que a gente pode imaginar. Por exemplo, se a gente quer garantir acesso a serviços, vamos começar do básico? Básico. Vamos organizar a agenda por meio de aplicativos? Fazer agendamento em posto de saúde? Algumas cidades têm, Curitiba tem. Mas e o público que a gente está mirando? Lógico que o público é importante e tem que ser pensado. E esse é outro assunto que eu podia ficar horas falando com vocês. Não basta aderir à telemedicina, a gente tem que pensar no paciente. O paciente idoso ele vai conseguir ler a tela fazendo força, assim como eu estou fazendo aqui? Aí o médico prescreve, o paciente fica lá, não consegue ler. O que adianta? Dependendo do equipamento que o paciente está usando, pode ser que ele não dê conta também do médico fazer o diagnóstico, enfim. Então, o fato, pessoal, é que nós temos vários desafios aqui, éticos, jurídicos, regulatórios. E o que a gente tem hoje, seja dos conselhos profissionais, seja de leis, enfim, normas, atos normativos, não dão conta de várias perguntas. Por exemplo, eu comecei a fazer a teleconsulta. A rede cai no meio do caminho. O paciente vai para o final da fila no SUS para fazer uma nova teleconsulta?
se ele não acabou a primeira. Fiz a consulta, não consigo. Eu falei assim, olha, isso aqui eu tenho que analisar pessoalmente, não dá para afirmar um diagnóstico por teleconsulta. O paciente está lá no Acre, ele não pode nem quer vir para Curitiba. Eu posso cobrar essa consulta? Sim ou não? Eu sei a resposta. Mas sim ou não? Pode, mas o paciente tem que estar avisado antes de ingressar na consulta que isso pode acontecer e que ele vai ser cobrado ainda assim. E isso, obviamente, a gente vai ter depois que verificar as questões de boa e má fé, né? Para ver se o médico também não está ali só dizendo que não pode diagnosticar para ganhar, enfim. Por fim, pessoal, nós temos as questões de responsabilidade. Aqui, a responsabilidade civil ela vai ter um novo... Eu sei que já acabou o meu tempo, mas só para fechar. A responsabilidade civil aqui, a gente vai tanto para a questão do erro médico, e aqui estou falando erro geral, e aproveitem a palestra do professor Kifuri e do professor Eros para contextualizar o que eu estou falando aqui. Responsabilidade penal, responsabilidade administrativa, e a gente acrescenta um novo e importante ingrediente. Nós estamos falando de tratamento de dados de saúde. Então, além de tudo isso, nós vamos ter responsabilização do médico, do hospital, da clínica, do Estado. Estado, entendam aqui, Estado, União, municípios e Distrito Federal, estados, propriamente ditos, planos de saúde, por vazamento de dados que estavam sendo coletados, tratados, armazenados em procedimentos telemáticos. E será que a gente está preparado para assumir toda essa responsabilidade? Aí aproveito também a fala da professora Miriam, né? A gente terceiriza o serviço do médico para não ter responsabilidade solidária por ele, né? Para dizer que ele só aluga a sala para fazer cirurgia no meu hospital, quanto mais agora para usar os meios telemáticos. E, finalizando, antes que a Mariana corte o meu microfone, é Mariana ou Marina? Mariana, antes que a Mariana corte o meu microfone, eu fico também aqui com essa fala aqui. Nesse sentido, a telemedicina pretende ser compreendida no âmbito de uma concepção que privilegia a sua inserção para a melhoria do acesso e do cuidado em saúde, dentro dos marcos de um sistema universal, superando, eu estou lendo devagar porque para mim ficou horrível aqui, uma perspectiva fragmentada, individualizada e excludente de saúde, que tem prejudicado o avanço em termos conceituais e de políticas públicas. Então, para além de pensar a telemedicina como técnica ou como serviço clínico, a gente precisa agora pensar a partir do ponto de vista dos sistemas de saúde para ver como elas darão conta dos gaps tratados pelo professor Bernardo. Muito obrigada pela paciência. Eu queria agradecer você pela fala, Fernanda. Queria agradecer vocês dois por terem vindo, ter a disponibilidade de tempo, ter compartilhado tudo isso que vocês falaram para a gente, que agregou muito. Eu gostaria de saber se alguém aqui da plateia gostaria de fazer alguma pergunta. Por favor. A teleorientação ela é bem genérica mesmo, né? Então, o que a gente vai ter que avaliar no conceito é se a orientação foi dada corretamente. O que isso significa? Ela está dentro do protocolo previsto, por exemplo, para a COVID, a gente usou a teleorientação, pelo menos aqui em Curitiba, né? Então, a pessoa ligava, ela tinha que ficar em observação, em isolamento, etc., e, eventualmente, ela podia marcar o horário lá no posto para ir fazer. Agora, se ela liga assim, olha, estou com falta de ar, e a teleorientação fique em casa, espere mais 2 dias e observe os sintomas, está errado. Isso vai gerar a responsabilização do município por uma orientação ruim. Tá? Daí você vai me fazer uma segunda pergunta. Estudo é gravado? Não. Né? Teleorientação, não sei se aqui Curitiba estava gravando, não. Mas, por exemplo, dos médicos que usam telemedicina, tem alguns que gravam a teleconsulta, que usam teleconsulta, tem alguns que gravam e outros não. Pode gravar?
Pode. O paciente tem que estar informado que a consulta está sendo gravada. Mas daí surge para o médico um segundo problema. Tem que dar segurança no armazenamento dessas gravações. Então, veja, o fato da teleorientação estar dentro da telesaúde não retira a responsabilidade por orientações ruins, falhas ou indevidas. Não sei se era bem essa a tua pergunta. Teleconsulta não é obrigatória a gravação. E eu volto a dizer, o médico tem que informar que ele está gravando. O paciente pode gravar? Pode, independente do médico querer ou não. Né? O médico não. O médico ele tem que pedir autorização para o paciente gravar. Aí, se o médico não der, se o paciente não der a autorização e o médico não quiser realizar a consulta, tudo bem, ele encerra a consulta ali e fica nisso. Mas ele tem que garantir a segurança do armazenamento depois. Não sei se o Bernardo quer completar alguma coisa. Queria colocar uma pimentinha ali em relação a essa pergunta, que é no sentido do o que é diagnóstico exatamente. Tá? Porque quando a gente fala em diagnóstico, eu posso falar diagnóstico sindrômico, eu posso falar em diagnóstico topográfico, diagnóstico microbiológico. Né? Existem diferentes níveis de diagnóstico. Estratificação de risco é um tipo de diagnóstico ou não? Né? Então, o exemplo dado aqui seria uma falha de estratificação de risco, por exemplo, né? Num paciente com dispneia, onde não foi dada a orientação de que haveria necessidade de uma avaliação mais aprofundada. Então, a gente acaba entrando em conceitos ali que acabam dificultando ainda mais, né, essa situação do que é estritamente uma orientação ou o que é já algum tipo de diagnóstico e interpretação relacionada àquilo. E até para completar, e até para depois gerenciar os sistemas, né? Para os sistemas se conversarem, é preciso que a linguagem seja a mesma. E hoje a gente não tem. Cada um usa um sistema, cada um usa um tipo de prontuário eletrônico e a gente quer que tudo se converse para o paciente ter um acesso mais amplo ainda. Bom, então eu vou estar encerrando o painel. Eu queria agradecer novamente a presença de vocês. Sim, claro. Vamos lá. Alguém fazendo aniversário hoje? Não, né? Não estaria aqui, obviamente. Tem coisa melhor para fazer. Nesta semana, não? Vamos lá. Vai no meu aniversário, 6 de outubro. Domingo que vem. Tem alguém que faça antes dele? Ele faz domingo que vem. Não? Então, parabéns. É o mais próximo. Pessoal, esse é um livro que nós lançamos, são vários professores, Telemedicina, Desafios Éticos e Regulatórios, da editora Foco. Quem tiver interesse em comprar, usa o cupom Fernanda20, que tem 20% de desconto, no site da editora Foco mesmo. Tá bom? Eu acho que eu pus até aqui, ó, que a gente vende o jabá, né? Compra disponível, obviamente, online, através dos recursos da internet. Gente, muito obrigada.